Meus amados irmãos, a paz do Senhor, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, também pela vida do nosso pastor Vani, sua família. Queridos, estamos aqui para nosso último devocional dessa semana. Nós passamos a semana nos preparando para a lição de número 4 da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical, que fala da alienação humana a partir da queda. Esse é o título da próxima lição, que nós estudaremos no domingo. Peço perdão, os irmãos, eu estou com um probleminha na garganta, estou tossindo um pouquinho, então se eu tossir um pouquinho, ou se eu ranger um pouco a garganta aí, os irmãos não reparem. Então nós passamos toda semana nos preparando para essa lição, falamos dos efeitos da queda, falamos que dentre os efeitos da queda, a mulher passou a gerar com dor. Falamos do desejo para o seu esposo, que esse desejo é um desejo pecaminoso de oposição à liderança que Deus deu ao homem no seu lar. Falamos que a terra passou a produzir também, além do fruto, abrolhos e espinhos. Falamos dos efeitos do pecado que trouxe consequências em relação a si mesmo. Então, o primeiro efeito é em nós mesmos. Nós sentimos culpa, sentimos vergonha, também ao nosso próximo, foi afetado o nosso relacionamento com a esposa, com os filhos, com os líderes, com os irmãos, com a igreja, no nosso ambiente de trabalho, nossas relações com o próximo foram afetadas. Mas falamos também que o nosso Deus é misericordioso. Falamos lá no Salmo 103, Ele não nos dá segundo o que nós merecemos, Ele é misericordioso. A palavra de Deus fala na carta de Paulo aos Romanos que o salário do pecado é a morte, mas Ele não nos deu a morte eterna. A terra produz espinho, mas ela produz o fruto. Nós, com o suor do nosso rosto, com a graça de Deus, Deus tem dado sustento do nosso lar. Deus tem dado graça para que a gente tenha comunhão com nossa esposa, com nossos irmãos. Isso tudo é misericórdia do Senhor. Falamos também em Eclesiastes 2, 20 ao 24, coisa linda, irmãos? Quando Deus olha para o homem, quando o homem dava o nome aos animais, e Adão começa a ver que para cada macho tinha uma fêmea correspondente, Só que ele não achava uma mulher idônea para ele, uma companheira idônea para ele. E Deus olha aquela situação e diz que não era bom que o homem estivesse só. Mas em Eclesiastes nós vimos que Deus diz que melhor é serem dois do que um. Então vimos também que é bênção de Deus, a esposa, a companheira, a mulher que Deus colocou nas nossas vidas. Vimos como Cristo se relaciona com a igreja, porque é através desse modelo de relacionamento que nós devemos nos relacionar com as nossas esposas. Aliás, nós vimos que toda relação de autoridade, a que nós nos submetemos, e vimos que Deus estabeleceu como padrão entre o homem e a mulher, o relacionamento entre o homem e a sua esposa. Deus estabeleceu como padrão o relacionamento de Cristo com a igreja. Então, a maneira que nós devemos relacionar com a nossa esposa em nossa casa, e que a nossa esposa tem que se relacionar conosco, é no modelo deixado por Cristo, a maneira que ele se relacionou com a igreja e a maneira que a igreja se submete a ele. Vimos os deveres das mulheres e dos esposos, e estamos aqui para fazer esse último devocional antes da nossa lição de número 4 no próximo domingo, que está lá em Apocalipse 22, verso 1, que eu vou ler para os irmãos agora. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio. Esta está a árvore da vida, que produz 12 frutos,
dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós vemos em Apocalipse 22, o contexto desse texto aqui é a Nova Jerusalém, a cidade de Sião, a cidade celestial, onde eu e você iremos morar. Aleluias! Nós já temos endereço, meus irmãos. Nós já temos endereço, nós já temos o nosso CEP. No nome de Jesus, esse CEP já está garantido. A escritura desse imóvel já está garantido pelo selo do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então o contexto aqui é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. E aqui no verso 1 do capítulo 22, nós vemos uma clara referência a Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 8. É como se aqui o evangelista João estivesse reescrevendo ou comparando a Nova Jerusalém, o novo jardim onde nós vamos habitar, com o antigo jardim, o jardim do Éden. Então perceba, irmãos, que o texto fala de restauração. Agora eu quero fazer algumas comparações que são formidáveis. Em Gênesis capítulo 2, no verso 9, Deus fala para o homem que a palavra de Deus fala que havia no jardim a árvore da vida. E Deus fala para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele comer, ele morreria. Quando o homem come, Deus tira o homem do jardim para que ele também não comesse da árvore da vida. Pois bem, no verso que nós lemos, no capítulo 22 de Apocalipse, diz que lá na cidade onde nós vamos morar, no meio da praça da cidade, de um lado e do outro do rio, está a árvore da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no jardim do Éden havia um rio que se dividia em 4 braços. A Bíblia não relata, mas os rios desta terra, eles são através da nascente, eles surgem de uma nascente, que é uma coisa linda e maravilhosa. Mas na minha Bíblia está escrito, na sua também, que nessa nova cidade, o rio, ele surge do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos que como consequência do pecado, da nossa alienação, a terra passou a produzir, além do fruto, também espinhos e abrolhos. Mas na minha Bíblia está escrito, e eu creio nesta palavra, porque ela é fiel e se cumprirá, porque a palavra de Deus diz que passará céus e terras, mas a minha palavra, ou seja, as minhas promessas não passarão, cumprirão uma a uma. Diz que a terra, a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Aleluia! Nunca mais haverá qualquer maldição, e nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Haverá abundância de provisão para as nossas vidas. Não haverá mais maldição, não haverá mais doença, não haverá mais dor, porque todas as coisas se passaram e Deus as fez tudo novo. Aleluia! Então, queridos, aqui nós estamos falando da restauração. Nós temos falado nesse... Irmão, esse trimestre está muito lindo. Está muito lindo. O plano de Deus é perfeito. O pecado trouxe consequências horrendas ao homem. Mas Deus amou o mundo, louvado seja o nome do Senhor, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então perceba que Cristo veio restaurar nosso relacionamento com Deus. Então, primeiro, Ele nos justificou dos nossos pecados.
Segundo, ele nos libertou dos nossos pecados. Ei, querido, ainda não veio a restauração de todas as coisas, mas eu e você não somos mais escravos do pecado, porque Cristo nos libertou e nós aguardamos numa firme esperança a restauração de todas as coisas, quando o rio não sairá mais das suas nascentes, mas do trono de Deus, onde a árvore da vida que foi preservada agora estará no meio da praça onde nós iremos habitar. E o fruto será dado ao seu tempo para alimentar o seu povo. E o maior presente, o maior privilégio não serão as ruas de ouro, não serão nada disso. Serão a gente conviver na presença do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero deixar para vocês a meditação de Ezequiel 47, do 1 ao 12, tá? Como complemento desse devocional de hoje. Dê uma lidinha, Ezequiel 47, do 1 ao 12, tá? Nós podemos até tratar na aula, mas que trata um pouco melhor deste rio. Esse rio é tão maravilhoso que o anjo convida em visão para que João ele percorra aquele rio. E a cada distância que ele percorria, a água do rio ia submergindo. Primeiro deu nos tornozelos, depois deu nos joelhos, depois deu nas cinturas, depois deu nos peitos, até que ele poderia andar apenas a nado, abraçada. Isso é a abundância da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Hoje, querido, nós temos uma relação limitada por conta do nosso corpo carnal, né? Hoje eu estou com a voz meio rouca, então no culto eu não tenho a liberdade da glória a Deus, porque senão eu fico sem voz. Às vezes o irmão vem de um dia cansado de trabalho e está ali lutando para se manter acordado, adorando o nome do seu Deus, né? Tem as nossas preocupações, mas a minha palavra diz que no verso 3, que os seus servos o adorarão e contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Aleluia! O nosso serviço vai ser adorá-lo. Nós continuaremos sendo servo, mas servindo a face do nosso Senhor. Queridos, não há palavra que possa alegrar mais o nosso coração que essa. Que esse devocional venha trazer esperança à sua vida. Sabe as dores, as aflições, as dificuldades, as perdas que você tem tido e que isso traz tristeza e angústia? Eu tenho uma palavra de bênção para você. Tudo isso passará e Deus restaurará todas as coisas. Fique com esta palavra no nome de Jesus. Querendo Deus, no próximo domingo, nós estaremos lá para meditar um pouco mais nessa palavra. Assista aos devocionais, leia a palavra de Deus. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, coloque aí no grupo. Tá, irmãos? Que essa revista está maravilhosa demais e é bênção para as nossas vidas, lembrando aos irmãos do evangelismo, um grande evangelismo que será feito às 16 horas, ali na Serra Verde. Contamos com a presença dos irmãos. Vamos anunciar a palavra de Deus para que mais pessoas possam desfrutar das maravilhas dessas promessas a qual nós temos nos debruçado. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Fique com Deus.